Eu acho que a gente devia ter fechado a janela. Tu. Vai assassinar a planta. O que você achou disso, Alanis? Miau, 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 miau. Ah, ficou só cheirando. Está aqui o roteiro. Vocês não conseguem ler o roteiro, porque ele está bem longe. Deu pra ler? Deu. Corta. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, mano. Pra você conseguir criar alguma coisa maneira, uma coisa que você olha e fala, pô, isso aqui é bom. Além de você ter que ver, principalmente pra quem que você tá criando, então até, se a gente for parar pra pensar, até mesmo um filme tem um público-alvo, né, que você precisa pensar quem é que vai consumir aquele negócio, você também precisa pensar nas suas referências, certo? E hoje existem 1 milhão de referências e 1 milhão de jeitos diferentes de você pegar as referências. Porque se a gente compara, por exemplo, com como era antigamente, era um pouco mais difícil, né? Você não tinha muito um meio aonde pegar essas coisas. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem um monte de... A gente tá na geração onde a gente é, tipo, bombardeado com um monte de informação. Então eu acho que o problema não é ter as referências. O problema é, hoje em dia, né, se torna meios bons de pegar as referências. Então a gente vai começar falando dos lugares normais de se pegar as referências, que é o que eu uso bastante e o que eu acho que pra mim faz muito sentido. Filme, você pode ir lá assistir um filme, vários meios pra você assistir filmes. Às vezes você tem, inclusive, alguns streamings que são mais específicos pra um tema. Então, por exemplo, você tem alguns streamings de terror, que são só terror, né? Algo que foge um pouco do comercial, daquela linha mais comercial que é os principais que a gente conhece, Netflix, Amazon, HBO. Foto, nossa, muita foto, muita referência de fotógrafo mesmo, de estilo. Que dá pra você tirar referência de como executar uma fotografia, de como enquadrar, de como iluminar, de como posicionar a câmera. Eu acho que isso é muito legal. A gente tem também algumas referências de diretores mesmo. Então você pega um punhado de diretores, isso era uma coisa que eu tava querendo fazer mais, inclusive. Que você pega um punhado de diretores que tem alguns filmes ou vários filmes, e aí você fala, beleza, eu vou estudar esse cara aqui, porque esse cara, querendo ou não, nós como seres humanos, a gente tem essa coisa de, quando a gente cria algo, a gente tá sempre implementando a nossa visão, a nossa experiência de vida, a nossa visão de mundo, a nossa ideologia, a nossa política. Então você pegar diretores específicos é muito balela, assim, porque você vai ver que todos os filmes deles são muito iguais. Todo diretor tem muito filme igual, seja em alguns quesitos ou em todos os quesitos. E sempre com uma história diferente, né? Óbvio, senão seria o mesmo título e a mesma plot. Mas a questão é, como a gente tem a visão de uma pessoa, é muito singular. E isso é muito interessante porque você estuda também como você pode ter essa sua visão singular a partir do que a pessoa, né, do que o diretor ou a diretora faz e tem feito. Então é muito legal. Galeria de arte, mano, museu. Vamos dar um exemplo. Eu quero criar conteúdos pro meu canal do YouTube. Então, o que eu faço? Eu vou atrás de referências de canais de YouTube que falam sobre o meu assunto, certo? Até aí, tudo bem, porque eu acho que você também tem que fazer isso. Mas eu acho que a gente não pode também se fechar a só ver conteúdo referente ao que a gente faz, entende? Então, por isso que eu falo, tudo é referência. Por exemplo, ao mesmo tempo que eu gosto de ir com a Nath em galerias de foto, né, de fotografia mesmo, às vezes é muito interessante a gente ir, por exemplo, numa galeria de qualquer outro tipo de arte. Botânica, entendeu? Porque aí você vê, por exemplo, como que a pessoa faz, como que a curadoria faz pra dispor dos itens ali pra comunicar algo, né? Porque no fim das contas, a arte que a gente faz, que eu sempre fico falando, não é bem uma arte, é uma comunicação. Porque no fim das contas, a gente tá vendo referência pra como se comunicar melhor para um público-alvo, entendeu? Para um público final. Existe muito diretor, por exemplo, que não gosta muito desse termo de público-alvo. Porque aí ele fala, pô, como assim público-alvo? A gente não tá fazendo uma publicidade. Mas não importa. Todo e qualquer meio, coisa que você faz que tem a ver com comunicação, seja foto, filme, arte, quadro, pintura, botânica, a porra toda vai incluir algum tipo de comunicação porque a gente tá querendo mostrar isso, né? A gente tá querendo implantar uma certa ideologia dentro daquilo que a gente tá criando. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Porque a gente é ser humano, a gente faz dessa forma, entende? A arte é uma forma de se comunicar. Exato. Porque às vezes a gente fica meio perdido naquela questão de, meu Deus, eu quero criar algo, mas eu não sei o que eu quero criar. Então eu acho que a primeira coisa que você precisa pensar é, o que eu quero comunicar? Né? Qual que é a comunicação
que eu quero passar pra frente. Então, é parte de uma reflexão mesmo. Bom, e aí eu acho que a última coisa que a gente tem, que é bem comum assim, é a internet, né? O meio da internet aí, que aí a gente pode dar um monte de... eu posso falar um monte de coisa, mas é isso, a internet é tão vasta que eu acho que é difícil ficar falando sobre isso, porque a gente já meio que... Principalmente se você tem mais ou menos a minha idade, uns 28 anos, a gente meio que nasceu nesse meio, né? Então, fica muito mais fácil da gente pesquisar referências. Agora eu quero falar sobre algumas fontes de referência que, num primeiro momento, a gente não pensa muito, mas que são muito valiosas. O primeiro deles, que eu acho que é o que eu mais consumo ultimamente, é videogame. Cara, eu consigo fazer um podcast inteiro só sobre como videogame é uma baita referência artística e de comunicação que você pode ter. E é claro que assim, né, assim como no cinema, a gente tem alguns filmes que são mais comerciais, né, que eles visam uma questão mais próxima do lucro do que realmente para uma comunicação efetiva. E também, tudo é comunicação, né, mas o que eu quero dizer é para uma reflexão interna, sabe? Os filmes comerciais, eles tendem a essa questão mais comercial mesmo, de venda e de vamos fazer pra, né, ganhar dinheiro. Em contraposição a, por exemplo, os filmes cult, que a gente fala, né, que também tem o seu lugar aí, e que eu acho que eles são muito importantes porque eles oferecem menos algo sobre venda e mais algo sobre uma reflexão do próprio ser humano e de uma filosofia maior, né? Inclusive, existem alguns meios de você fazer esses dois tipos de filmes, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um filme comercial, ele é geralmente muito mais rápido, os cortes são muito mais rápidos, a iluminação, ela é muito mais padrão laranja e azul. Isso me deu uma desconcentrada um pouco, a Natália tá gravando um pouco de stories. Enquadramentos muito centrais, muito expositivos. Em contraposição aos filmes mais cult, a gente tem uma outra pegada, que é uma parada mais lenta, né? Um ritmo menor. Elementos de linguagem que servem mais para uma narrativa mesmo do que para uma lógica de reter a atenção. Dá pra entender? Por que eu tô falando isso? Porque da mesma forma existem os videogames, que são eles seguem, para mim, na minha opinião, eles seguem a mesma lógica. Que são os jogos AAA, que eles falam, né? Que são jogos mais comerciais. Em contraposição aos jogos mais indie, né? Os jogos indie, eles têm essa premissa de que eles não têm muito dinheiro por trás. Igual os filmes indie também. Eles não têm muito dinheiro por trás. Então, o que a galera quer fazer são jogos que têm um pouco mais de sentimento, entendeu? Jogos que têm um pouco mais de reflexão. Jogos que têm uma parada mais artística, um design mais bonito, um design mais atraente, mais diferente, né? Um meio de se contar uma história de outra forma. O jogo que eu tenho jogado agora é o Signalis, né? Que a Nath sabe também, que eu tenho jogado com a minha irmã. E que ele é incrível pra referência. Tanto na direção de arte quanto na narrativa, ele é bizarramente incrível. Ele é um jogo de terror, de survival horror. Outra coisa que ninguém fala muito de onde pegar referência, eu acho que eu já falei já, inclusive, são experiências de vida. Você fazer uma viagem pra algum lugar que você nunca foi é uma referência. Que, inclusive, é uma coisa que bate muito contra a lógica capitalista de você ter que criar pra vender. Porque a venda, ela tem que ser várias vezes, né? Então, a gente sempre Quantas vezes você não ouve histórias de designers ou de editores de vídeo ou de qualquer um que trabalha com criatividade no meio capitalista que tá cansado, tem burnout. Porque a gente não consegue operar criativamente dessa forma. Da mesma forma que eu acho que não é só ter aquela visão de que a criatividade vai vir pra você do nada. Também eu não acho que seja dessa forma. Mas eu acho que também existe uma questão onde você tem que dar uma pausa. E essa pausa são as experiências, são as vivências. Pô, é você andar na rua um dia inteiro e olhar pras pessoas, tá ligado? Isso já conta. Então é muito amplo, assim, sabe? A gente pode colocar isso em vários lugares, né, de atuação. Hoje a gente tá muito suscetível a ter bloqueio criativo e as pessoas não sabem sair do bloqueio criativo. E dos métodos que funciona é você sair da sua bolha, é você conhecer novos lugares, é você olhar coisas diferentes, porque daí você tem uma nova visão de mundo, sabe? E aí você consegue, às vezes, resolver um problema. Se você ficar sentado ali 5 horas, você não vai resolver em, sei lá, 10 minutos no banho, você esclarece sua mente. Exato. Às vezes não precisa viajar para outro país também. É claro que viajar vai agregar muito, né, em questão criativa, mas... Mas é que é mais próximo do que parece. Exatamente. Né? Então é tipo assim, o nosso cérebro, às vezes, eu acho que ele opera de uma forma onde se você
todos os dias vê a mesma coisa, pouco a sua memória atua, né? Isso, enfim, isso na real sou eu falando, né? Não, por experiência própria, não tô referenciando nenhum estudo. Mas uma coisa que eu sinto é, se eu faço coisas diferentes, a minha memória fica mais aguçada. Porque se você vê todos os dias as mesmas coisas, parece que todos os dias são o mesmo dia, entende? Então, acho que é interessante você ir atrás. E, não, você não precisa ir muito longe, entendeu? É você tá fazendo um trampo aqui, vai ali, entendeu? Vai num parque, anda um pouco, né? Se tiver também cansado disso, vai mais um pouco, vai num lugar que você nunca foi. Toma uma rota de algum caminho diferente do que você tá acostumado a tomar, né? Então, as pequenas experiências também contam, assim como as grandes também contam muito. Outra coisa que ninguém pensa é contatos, né? Quanto mais contatos você faz, quanto mais gente você conhece, mais são as oportunidades que você tem de pegar as referências dessa pessoa. Então, ela te traz algumas ideias, ela te traz algumas referências, seja trabalhando, conversando, fazendo um rolê, tomando uma breja no bar. Então, por isso que hoje, eu mesmo tenho essa visão de, tipo, eu acho que toda pessoa que eu conheço, ela tem a oportunidade e eu tenho a chance de absorver qualquer que seja o conhecimento que ela vai trazer. A pessoa pode ser tipo um grande pau no cu, foda. Mas mesmo essa pessoa, eu sei que eu consigo aprender alguma coisinha com ela. E eu acho que se você vive numa bolha, literalmente, tipo, na sua casa ali, sem sair, sem fazer contato, eu acho que é muito mais difícil você trazer essas referências. Claro, né? Tem gente que é mais fácil, tem gente que é mais difícil de você também absorver algo. Mas toda pessoa tem essa chance. Eu acho que é muito bom ter essa visão, sabe? Pra não dizer que eu não falei das flores, eu vou deixar agora na minha cara alguns sites onde eu uso pra pegar referências. A referência não é pra você olhar e falar, nossa, o cara fez, então eu não posso fazer. Não existe isso. Não coloque você mesmo pra trás porque você viu uma referência foda e a pessoa fez antes de você. Não existe, isso não existe. Se a pessoa fez antes de você, faz melhor. Vai fazer. Ou faz pior mesmo, só pra ver se você consegue fazer, entendeu? Porque às vezes a gente se pega um pouco nesse bloqueio mental e no fim das contas, tá tudo aqui dentro da cabeça. Entende? Então, acho que é isso.